Olá, e seja bem-vindo a mais um Contos da Kirby. O conto dessa vez é algo, até certo ponto, especial. É sobre uma série que muitos já conhecem, praticamente todos conhecem, e que possui um episódio perdido. Mas o que existia nesse episódio perdido que o fez ser tão proibido? Por que eles não queriam mostrar esse episódio? Será que ele realmente existiu? Ou será que é apenas um mito? Seja bem-vindo a mais um Contos da Kirby. O conto de hoje é o episódio perdido, Os Simpsons Bart Dead. Você sabia que a Fox tem uma forma muito estranha de contar os episódios de Os Simpsons? Eles se recusam a contar alguns, fazendo a quantidade de episódios ser inconsistente. A razão para isso é um episódio perdido da primeira temporada. Encontrar detalhes sobre esse episódio perdido é difícil. Ninguém que tenha trabalhado no programa gosta de falar sobre isso. Pelo que se tem ouvido por aí, o episódio perdido foi totalmente escrito por Matt Groening. Durante a produção da primeira temporada, Matt começou a agir estranho. Ele estava muito quieto, parecia nervoso e mórbido. Mencionar isso para qualquer um que estava presente na época os deixa bravos e te proíbe de mencionar qualquer coisa a Matt. O número da produção do episódio era 7G44. O título era Dead Bart, ou Bart Morto, ou Morte do Bart. Além de ficarem bravos, perguntar para qualquer um que trabalhou no programa sobre isso os faz querer fazer qualquer coisa para impedir de você se comunicar com Matt Groening. Em um evento, eu segui depois que ele falou com a plateia e eventualmente tive a chance de falar com ele a sós quando ele saía do prédio. Ele não parecia triste por eu tê-lo seguido, provavelmente esperando um encontro típico com um fã obsessivo. Mas quando eu mencionei o episódio, toda a cor desapareceu do seu rosto e ele começou a tremer. Quando perguntei se ele poderia me contar mais detalhes, sua voz soou como se fosse chorar a qualquer momento. Ele pegou um pedaço de papel, anotou algo nele e deu para mim. Ele implorou que eu nunca mais mencionasse o episódio novamente. O pedaço de papel continha um endereço de website nele. Eu prefiro não dizer qual era, por razões que você verá em um segundo. Eu coloquei o endereço no meu browser e fui para um site que era totalmente preto, exceto por uma linha de texto amarelo, um link de download. Assim que o arquivo foi baixado, meu computador ficou louco. Era o pior vírus que eu já tinha visto. Restaurar o sistema não funcionou, o computador inteiro precisou ser formatado. Antes de fazer isso, no entanto, eu copiei o arquivo em um CD. Eu tentei abri-lo no meu computador agora vazio e, como suspeitava, havia um episódio de Os Simpsons nele. O episódio começava como qualquer outro episódio, mas tinha uma qualidade de animação muito baixa. Se você já viu a animação original de Numa Noite Encantada, o último episódio da primeira temporada, no caso, que foi o primeiro a ser criado, esse episódio conta sobre Bart e Lisa tendo que lidar com uma babá bandida. Então, a qualidade era similar, mas menos estável. O primeiro ato era razoavelmente normal, mas o modo como os personagens agiam estava um pouco diferente. Homer parecia bravo, Marge parecia deprimida, Lisa parecia ansiosa, Bart parecia ter ódio e raiva genuínos pelos pais. O episódio era sobre os Simpsons indo numa viagem de avião. Perto do fim do primeiro ato, o avião estava decolando, Bart estava aprontando como se esperava. Entretanto, quando o avião já estava a mais ou menos 15 mil metros de altura, Bart quebra uma janela e é sugado para fora. No começo da série, Matt tinha uma ideia de que o estilo de animação do mundo de Os Simpsons representaria a vida, e que a morte tornaria tudo mais realístico. Isso foi usado nesse episódio. A imagem do cadáver de Bart era irreconhecível. Utilizaram-se da vantagem de não ter de animá-lo, e fizeram um desenho praticamente fotorrealístico de seu corpo morto. O ato termina com uma imagem do cadáver de Bart. O ato 2 começa. Homer, Marge e Lisa estão sentados à mesa chorando. O choro continua e continua. Fica mais doloroso e soa mais realístico, mais do que você pode achar possível. A animação começa a decair quanto mais eles choram, e você pode ouvir murmurros aos fundos. Esse choro se estende por todo o segundo ato.
O terceiro ato abre com um título dizendo que um ano se passara. Homer e Marge e Lisa estão extremamente magros e ainda sentados à mesa. Não há sinal de Maggie ou dos animais. Eles decidem visitar o túmulo de Bart. Springfield está totalmente deserta e enquanto eles andam até o cemitério, as casas ficam mais e mais decrépitas. Todas parecem abandonadas. Quando chegam ao túmulo, o corpo de Bart está simplesmente caído na frente de sua lápide, parecido com a cena final do primeiro ato. A família começa a chorar de novo. Eventualmente eles param e apenas encaram o corpo de Bart. A câmera foca no rosto de Homer. De acordo com alguns resumos, Homer conta uma piada nessa parte, mas não é audível na versão que eu vi, não se pode entender o que o Homer fala. A cena se afasta enquanto o episódio termina. As tumbas ao fundo possuem os nomes de todos os convidados especiais de Os Simpsons. Alguns ninguém tinha ouvido falar em 1989, outros nem haviam estado no programa. Todos possuem datas de morte neles. Para convidados que morreram recentemente, como Michael Jackson e George Harrison, as datas estão quando eles deveriam morrer. Você pode usar as tumbas para prever as mortes dos convidados especiais de Os Simpsons, que ainda estão vivos. Mas tem algo muito estranho na maioria daqueles que não morreram ainda. Todas as suas mortes estão listadas no mesmo dia.